dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, vindo hoje aqui pra falar com vocês sobre o último episódio da 4ª temporada de For All Mankind. E o título desse episódio é Perestroika. Perestroika significa reconstrução, foi um período, então, que foi realizado na União Soviética de reconstrução, de acordo com o que eles estavam vivendo lá, querendo mudar a história da União Soviética. Então, foi um período chamado Perestroika e esse episódio recebeu esse nome. Então, talvez eles estejam querendo correlacionar isso com o resultado desse episódio. E aí, vamos lá, então, para o episódio, para a gente entender o que aconteceu nesse último episódio dessa temporada, quais foram as consequências de todas as ações que vieram acontecendo aí até o 9º episódio. Então, a partir de agora, um alerta de spoiler para vocês. E bora lá saber o que aconteceu agora. O último episódio terminou com a cena triste da morte do Sergei. Naquela expectativa que nós tínhamos de que o Sergei e a Margot iam vir para o Brasil ajudar o setor aeroespacial brasileiro, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Sergei morreu e foi simulado lá um assassinato. E a Margot começa a desconfiar porque ela está tentando entrar em contato com o Sergei e não recebe nenhuma informação e nem nada. E, por acaso, a Margot é chamada na sala lá do Bob, né, da NASA. E quando ela entra lá, quem está nos Estados Unidos? A Irina. A Irina está lá nos Estados Unidos. E isso deixa a Margot em choque, porque a Irina é super controladora e ela sabe que a Irina ali vai atrapalhar todos os planos que ela tinha feito com o Sergei, inclusive da própria fuga. Mas, de qualquer forma, ela finge ali que tá tudo bem. Ela manda a Aleida ir atrás do Sergei de qualquer forma e avisar pro Sergei desaparecer, porque com a Irina lá, a chance de o Sergei ser descoberto é muito maior. Mas, quando a Aleida vai atrás, chega lá no hotel onde ele está, ela fica sabendo, então, que ele, entre aspas, tirou a própria vida. O que não é verdade, nós sabemos que o Sergei foi assassinado. E a Aleida fica desesperada, vai lá e conta para Margot. E a Margot praticamente entra em um estado de surto, liga o modo tô nem aí para nada e vai atrás da Irina. Quase realiza um embate ali, mas ela percebe que vai complicar para o lado dela. E aí ela volta a pensar sobre tudo o que ela passou na vida e ela se entra lá numa sala VIP da sala de controle e começa a pensar sobre tudo isso, sobre como as coisas estão acontecendo. E isso vai ser importante para o final e para a conclusão desse episódio. E é muito tenso esse episódio, durante todo esse episódio, aquela tensão que já estava acontecendo, porque o controle da missão estava na mão, então, do Ghost Shops, né? Dessa vez eles deram esse nome, Ghost Shops, que é o centro de controle lá secundário que foi criado em Marte, onde a Dani já tinha perdido o controle, então, mas ela não sabia até então, o controle estava na mão, então, do pessoal lá, do Ed, do Dev, que tinham criado aquele centro de controle lá. E aí, quando foi chegando a hora de realmente mandar o acionamento do motor para fazer a correção de órbita, para ele ir para a órbita da Terra, eles tentaram mandar o comando e não atuou, então eles perceberam que eles estavam sem o controle da Ranger, não iam conseguir, então, atuar no motor para poder deixar ele na órbita da Terra. E aí, ao mesmo tempo, enquanto isso, aqueles agentes da KGB e da CIA que estavam lá tentando bater no Miles, tentando tirar informações do Miles, não estavam conseguindo. Mas eles comunicaram a Dani falou, não, insiste porque esse Miles tá fazendo as coisas erradas aí. Só que eu acho que a Dani não imaginava o tipo de tortura que o Miles estava sofrendo. Eu acho que ela pensava que era apenas um interrogatório, mas não. As torturas eram gravíssimas. Eles deixavam ele com uma exposição a um excesso de gás carbônico e tal, e batiam e tal. Então, estava terrível pro Miles. Mas ainda assim, por incrível que pareça, ele estava mantendo a fidelidade dele com os comparsas lá, né, da rebelião que está acontecendo lá em Marte. Mas o motivo a gente sabe que não é por amor a eles, tá? O motivo é pelo dinheiro que ele quer mandar para a família dele aqui na Terra. Então, o único argumento que faria com que o Miles revelasse o que estava acontecendo seria se colocasse, então, a família dele em questão. E foi o que eles fizeram. Então, eles levaram imagens mostrando a família dele, a esposa dele, e falando que ela estaria comprometida se ele não desse as informações que eles queriam. E, então, ele acaba revelando que lá no subsolo, no subnível, tem, então, alguma coisa. Lembra do comandante da Coreia do Norte que tinha sido atacado pelo Lee quando ele descobriu aquele subnível? Esse comandante não morreu. Parece que ele sofreu, assim, alguma injúria muito forte, mas aparece ele não morreu. Então, eles ficam ali tentando decidir se leva ele pro médico e tal, mas eles decidem levar pelo menos um pouquinho de sanidade. Eles levaram esse comandante lá pro médico na sala para poder tratar. Bom, quando a Dani percebe, então, isso e depois descobre do subnível, ela manda, então, todo mundo essa operação de ir até o subnível para tentar descobrir o que tem. E quando chega lá, ela depara, então,
com o centro de controle fantasma, né, o Ghost Ops lá, e descobre então que eles estão em contato com a Ranger e mandando os comandos. Mas o Dev, ele tá meio que infiltrado, então durante todo esse tempo, quando ela descobre, ele já avisa o pessoal e o pessoal evacua de lá. E eles vão se esconder dentro da área da Coreia do Norte, porque na área da Coreia do Norte, os Estados Unidos não podem entrar, nem a Rússia, nem ninguém, né? Então, eles ficam escondidos lá dentro da parte da Coreia do Norte e tentando pensar, porque logo que a Dani descobre, ela já muda a chave de controle lá e passa a tomar controle da Ranger de novo. Então, eles perdem esse controle e praticamente a ideia que a gente tem é que eles perderam e que não vão conseguir fazer mais nada. E aí a Dani, né, avisa aqui os Estados Unidos que ela já está no controle da operação. Mas nem tudo são flores, né? E é muito tenso todo esse episódio, é muito conflitante, porque a gente quer que as explorações em Marte continuem, a gente entende a importância disso, mas ao mesmo tempo a gente não quer que seja feito de forma irresponsável. E eles estão fazendo um monte de coisas de formas irresponsáveis. E aí eles, durante o tempo que eles estão lá na base da Coreia do Norte, eles percebem que tem um comunicador em uma banda S, né, que é uma faixa de frequência, em que eles conseguiriam comunicar somente com o operador coreano. E aí esse operador coreano que está lá na Ranger. Então, como o Lee agora assumiu o controle da base norte-coreana, porque aquele outro comandante mesmo, ele está internado, o Lee vai e liga lá para esse coreano e fala, quero falar aí com a Samantha. E aí eles falam com a Samantha e o Dev, que conhece toda a Ranger, porque foi construído pela empresa dele, ele encontra uma forma de ir lá e desativar o sistema de controle de novo e deixar com que a Ranger passe do período de tempo de queima de combustível. Porque quando a gente vai mudar a órbita de um satélite, existe um período muito certo de tempo que a gente tem que deixar ligado o propulsor ou não. Se você acelera por mais tempo ou menos tempo, você muda totalmente a órbita daquele objeto. E o que eles querem fazer é exatamente isso. Eles querem que o motor não pare de queimar combustível para que ele perda a capacidade de ir para a órbita da Terra. Então, ele vai ficar preso na órbita de Marte. Então, para isso, eles convocam a Samantha para a Samantha fazer um plano ousado de vestir um traje espacial e fazer uma caminhada extraveicular lá no espaço para acessar um painel de controle e tirar o controle, então, do pessoal da Ranger, né? E aí eles vão perder o período de queima e o asteroide vai acabar ficando preso na órbita de Marte. E a Samantha topa. Gente, eles estão tudo louco. E ela vai, veste o traje espacial e vai, e tipo assim, já não estão mais nem preocupados com os possíveis alarmes e nem de descobrir quem são eles e o que está acontecendo. A Samantha veste o traje espacial e vai fazer essa caminhada. E logo o operador da Ranger, lá, o comandante da Ranger, percebe, tem alarmes soando, né, na direção, vê a escotilha aberta e vê a Samantha indo lá em direção a esse controle por fora. E a Samantha vai, gente, numa caminhada que, sinceramente, é muito arriscada. Eu não imagino como que eles seriam capazes. E o Ed mandando ela fazer. Falou, você não quer ser astronauta? Segue e vai. E ela vai, gente. E aí ela chega lá e tenta tirar o controle, tem um pouco de dificuldade. E aí, para ela poder resolver isso, ela tem que, desconectar o próprio cinto de segurança que ela está usando. E ela faz. É tudo muito insano, é muito irresponsável. Mas é sério, a gente sabe que... E também, o que é pior é saber que tem seres humanos que talvez seriam capazes de fazer isso. Mas na série, então, ela faz isso. E logo que o comandante percebe, ele fala, Palmer, vai lá e vai tirar a Samantha de lá e resolver isso, né? E o Palmer vai, veste o traje espacial e vai lá. E os dois começam a ter um embate lá em cima, porque um tá querendo tirar, o outro tá querendo pôr, e perto da boca de saída do motor de íons lá. Então, assim, extremamente complicado, sabe? E aí, no final das contas, enquanto a gente sabe, então, a Samantha vai vencer esse embate, então, quem ganhou a brincadeira é o pessoal do Dev. Então, o asteroide vai ficar em Marte. Mas nem tudo são flores. Voltando aqui para a Terra, quando eles ficam sabendo de tudo isso, eles começam a discutir o que eles podem fazer para garantir que o satélite vai, sim, vir para a Terra. E aí, os operadores discutem, e uma pessoa nova na série aparece lá e fala, olha, se a gente mandar um comando, a gente desativa tudo e desliga o motor automaticamente, então não importa o que eles fizerem, vai ser desligado. E aí, então, eles começam a programar para poder desligar, então, os comandos do motor, e aí o asteroide vai, então, vir para a órbita da Terra. E esse tipo de comando não passa pelas estações de Marte, nem por nada, então, eles conseguiriam fazer isso e ninguém iria perceber.
o controle estaria totalmente na Terra. Só que na hora de fazer os programas para inserir, para poder mandar, a Leida precisa da Margot para ajudar a construir esses comandinhos aí que vão ser enviados para Ranger para poder mudar a órbita do asteroide. E quando ela vai conversar, a Margot já está ali refletindo sobre tudo isso e sobre tudo que ela aprendeu ao longo do tempo. Como vocês sabem, no primeiro episódio, a Margot teve um embate muito grande com o Werner, porque ela soube de tudo que ele participou durante a Segunda Guerra Mundial e todas as coisas que ele fez. E aí ela ficou muito... Ela sofreu muito com isso, né? Porque ela tinha uma admiração muito grande por ele. Tudo que ela aprendeu, ela queria seguir os passos dele. Mas ela ficava muito chocada com tudo que ele participou. Então, ela tinha uma revolta. Ela não gosta dessa ideia de ser espiã, de fazer o mal. Ou de, tipo assim, o preço da devolução vale qualquer coisa. Mas agora que o Sergei morreu, ela tá meio pistola da vida. E aí ela simplesmente fala pra Leida, a gente tá pagando o preço das coisas. Tá na hora da gente pagar mais um preço. E aí, então, ela fala, vamos deixar esse negócio em Marte e o povo aqui, esses políticos aqui que se dane, né? Vou inserir esse comando lá e aí a gente vai atrapalhar, então, esse comando e dessa forma o asteroide vai ficar em Marte. Mesmo com a NASA conseguindo encontrar a solução para poder fazer o asteroide vir para a órbita da Terra, no último minuto a Leida insere esse comando e anula tudo que a NASA mandou. Dessa forma, o motor não desliga e o asteroide fica na órbita de Marte, dando a vitória, então, pro Dev e pro Ed e para aquele pessoal lá. Politicamente fica, aqui na Terra, uma discussão enorme, né? Porque você lembra que o interesse era muito mais político do que mesmo científico. A princípio, a gente fica feliz. O asteroide vai ficar em Marte, vai continuar a exploração em Marte. Mas as coisas como foram, não foram legais. E eu, particularmente, fiquei muito tensa nesse episódio, vendo todas essas inconsequências das pessoas. Mas, ok. E aí a gente volta, então, lá para Marte. Qual é a situação de Marte, então? Aí a Dani vê, então, que não adiantou nada do que eles fizeram. Fica todo mundo pistola. E Houston manda um comando pro cara, o agente da CIA, para que, não importa mais agora, você vai prender todo mundo que foi responsável por esse negócio. E então, os agentes da CIA que estão lá pegam os materiais, os equipamentos deles e vão atrás do pessoal lá na Coreia invadir a base de operação na parte da Coreia. Só que, ao mesmo tempo, o pessoal resgata o Miles lá, que estava sofrendo a tortura, e um outro rapaz também que estava começando a ser torturado pelo russo. E na hora que eles resgatam, eles fazem um motim e falam, não, a gente não vai deixar, a gente já ganhou essa batalha e agora eles não vão prender o pessoal, vamos lá e vamos fazer uma revolta. Então aparece uma revolta imensa lá dentro, lá em Marte, todo mundo batendo em todo mundo, eles conseguem até chegar lá na base coreana. A Dani fica desesperada, sai lá do centro de controle e vai lá para tentar apartar, porque fica uma guerra lá em Marte. Todo mundo um batendo no outro lá, mas nesse episódio aparece também uma coisa que a gente não tinha visto no episódio anterior. Na terceira temporada, quando eles acharam o astronauta ali em Marte, ele tinha uma arma, porque a arma era tipo o último recurso do norte-coreano. Na pior das hipóteses, ele tinha o direito de usar aquela arma para se matar, por exemplo. Mas ele não fez isso, eles enterraram essa arma no deserto lá de Marte. E, por acaso, um operador andando com a rover lá encontrou essa arma, né? Eles sinalizaram lá o local da arma e ele acabou encontrando. E ele deixou essa arma guardada, não contou pra ninguém e ficou com essa arma guardada. Durante esses processos de vistoria, um dos agentes lá da CIA achou essa arma e ficou com essa arma guardada. Então, na hora que começou essa confusão enorme inteira, esse motim lá dentro da base de Marte, ele saca essa arma e ele só acaba atirando. E nisso que ele acaba tirando, o tiro acerta a Dani. E é muito triste quando ele acerta a Dani, porque a Dani era a única pessoa tentando fazer tudo certo nesse lugar. E ela acaba sendo atingida com um tiro. E a gente sabe o quanto ela queria voltar para a Terra, o quanto ela queria encontrar com o filho dela, com a família dela, e seguir a vida dela em paz e não tá mais em Marte, né? Inclusive, ela questiona o Ed sobre, poxa, Ed, olha o que você tá fazendo. E o Ed fala assim, a Terra não é mais meu lar, aqui é meu lar, eu vou defender meu lar com tudo. Ela falou assim, mas a Terra é o meu lar. E ele fala, cada um no seu lar. E o Ed simplesmente fala, não importa o que aconteça, eu vou lutar por Marte. Só que a hora que ele vê todo mundo um batendo no outro, eu acho que ele pensa, né, que foi que eu fiz? E a hora que ele vê a Dani ali atingida por um projétil e toda a confusão que foi causada, talvez o Ed tenha pensado um pouquinho o que foi que eu fiz, né? Mas o mais interessante é quando foca na cara do Miles e o Miles tá pouco se lixando pra tudo, gente. Ai, meu Deus. É isso. O Miles tá pouco se lixando pra tudo, tá? Ele só tá preocupado com o interesse próprio, né? E ele que agitou esse motim. Bom, de qualquer forma, isso tudo acontece
E assim, o que eu achei desse episódio é que ele deu muitos saltos. Então tem muita história que poderia ter sido desenvolvida em episódios anteriores, mas não. Ele foi saltando muito. Então, ele aparecia lá, descobriu, aí resolveu, resolveu durante todo o episódio. Olha quanta coisa aconteceu, mas a gente não viu muitas conexões dessas coisas. Eles foram saltados, cortados. Então, a hora que a Leida manda, já muda pra deu certo, já muda pra isso. Então, as cenas são cortadas. Esse episódio, ele foi muito condensado, eu acho, pra mim, né, na minha concepção. Então, assim, mostra a Dani lá atingida e daqui a pouco já some a Dani e depois já mostra um tempo passando e eles se conformando que o asteroide ficou lá. E aí eles também descobrindo, então, que quem mandou, na verdade a Leida mandou, mas quem assume a culpa de tudo isso é a Margot. Ela fala, fui eu que fiz, a Leida não tem nada a ver com isso. A União Soviética tira a imunidade diplomática da Margot e ela é presa pelo FBI por espionagem, né? Porque ela só estava lá livre, andando nos Estados Unidos, porque ela tinha imunidade diplomática devido à União Soviética. Quando ela tira, então, a Margot passa a ser prisioneira dos Estados Unidos pelos crimes que ela tinha cometido antes, tá? E agora somado mais este crime que ela cometeu, né? De desviar os interesses políticos em favor próprio, né? Bom, a pessoa mais beneficiada com tudo isso foi quem ficou em Marte e o Dev, né? Dev tá felizão da vida, porque além dele vai faturar muito mais dinheiro, ele agora tá morando em Marte, tá felizão lá morando em Marte, e ele tá pouco se lixando pra tudo isso, ele é dinheiro acima de tudo. E isso acontece, então, nessa passagem de tempo, aparece a Dani voltando pra Terra. Felizmente, a Dani não morreu. E ela reencontrando com a família dela ali. Dani conseguiu voltar e ter o destino dela ali junto com a família dela. E o Ed, provavelmente, e isso eu senti muita falta, porque não mostra o final do Ed, da Kelly. Ela não mostra nada. Então, a gente deduz que ele ficou em Marte e que ele tá vivendo uma vida lá. Eu duvido que isso seria possível, porque se ele foi um traidor, ele com certeza iria ter que sofrer punições de um traidor, né? Mas não mostra isso na série. Eu não sei se vai vir uma próxima temporada e vai mostrar isso, mas nessa, simplesmente, eu achei estranho que eles trabalharam o Ed a temporada inteira e o último sumiu do Ed. Simplesmente, a última cena do Ed é ele vendo a Dani atingida por uma bala lá no centro médico, ele e a Kelly. Então, tipo assim, isso pra mim, eu achei que foi uma falha. Mas tem uma pessoa que ficou muito feliz lá em Marte, que foi o sul-coreano Lee, porque finalmente ele recebeu a esposa dele lá. Então aparece a esposa dele chegando em Marte, mas não só a esposa dele, muitas pessoas chegando em Marte. Muitas pessoas civis chegando em Marte. E o que eu acho que aconteceu? Porque daí começam a aparecer imagens de reportagens sobre isso. É como se tivesse revelado para a sociedade toda essa confusão, tudo o que estava acontecendo. Então, a partir de então, a NASA começou a ser julgada por ter cometido esses crimes de violação de direitos, né? Por ter feito o que fez com Miles, de tortura, por ter permitido isso, pelas ações que foram conduzidas ali. Eles olharam tudo como se fosse a parte negativa da NASA e né, dos M7s. Então, eles têm que reunir de novo para resolver como que eles vão fazer, mas a opinião pública já está contrária a eles. E uma das ações que eles fizeram, então, é deixar Marte livre para quem quiser ir morar lá e trabalhar, então, para que Marte seja realmente colonizado e, enfim, Marte entra no roteiro, então. Além do mais, o asteroide queridinho, Caixinhos Dourados, está em Marte e vai ser explorado em Marte. E a última cena dessa temporada é na figura do Dev. O Dev, e passa também, então, tem um salto temporal nessa última imagem, tá? É só ela que tem, é a nossa única pista do final, que é ano de 2012. Ou seja, a gente estava trabalhando até agora com o ano de 2003. Esse salto temporal vai para 2012. Em 2012, então, aparece o Dev vestido com traje espacial, olhando para um ponto que está lá no espaço andando. A gente sabe que aquele ponto que ele está observando é o Caixinhos Dourados. E então a imagem sai do Dev, que está ali felizão, rindo, lá em Marte, olhando para esse asteroide, e vai então para o contexto do asteroide. E quando chega no asteroide, você vê uma construção imensa, como se fosse um canteiro de exploração, né? Como a gente vê aqui, de pedras e tal, mas assim, bem estruturado no asteroide. Então, 10 anos se passaram, né? E o asteroide já é um ponto de exploração, de extração de minérios, e já tem pessoas morando também no asteroide, né? Então essa é a deixa para a próxima temporada, se é que teremos a próxima temporada. Pelo que eu li até agora, a próxima temporada depende muito de como essa temporada foi em questão de números. Eu espero que ela tenha sido vantajosa a ponto da gente ter uma próxima temporada para ver o que vai acontecer.
mas, enfim, não é garantido. Talvez este seja o final da For All Mankind. Vamos torcer aí para que a gente tenha próximas temporadas. A Irina volta para a União Soviética e, como vocês sabem, a União Soviética não tolera falhas. E o que a Irina fez prejudicou demais a União Soviética, porque o irídio era o caixinhos dourados da União Soviética. A União Soviética predominava no mundo vendendo irídio. E a partir do momento que o irídio está lá no asteroide e praticamente sob o poder dos M7, a Rússia perdeu bastante com isso. Então, a Irina, quando chega lá, todo mundo olhando para ela, ela chega na Roscosmos, todo mundo olhando para ela, e a hora que ela chega na sala dela, tem um monte de agentes lá. Então, a gente já sabe que provavelmente o fim da Irina não é legal, tá? A gente deseja mesmo que ela pagasse pelo que ela fez com os nossos queridos Margot e o Sergei, e enfim, todas as coisas que a gente viu ela fazendo, mas talvez não nos moldes, né, de como são as punições, segundo essa série, na União Soviética. De qualquer forma, a Irina, então, teve o destino dela. A Margot está presa, a Leida continua lá trabalhando com a Helios, mas agora no ponto de vista de exploração. O Ed provavelmente está lá em Marte, do mesmo jeito que o Dev está em Marte. A Dani voltou para a Terra. O sul-coreano está lá com a família dele. Provavelmente o Miles também continua em Marte. Enfim, é assim que termina, então, a nossa série For All Mankind nessa temporada. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos continuar nessa discussão. E agora que a gente terminou essa temporada, esse canal vai trabalhar para agora trazer para vocês uma nova série. Eu vou deixar para as pessoas votarem no canal, no Instagram e aqui também, qual série vocês preferem que nós comentemos. A minha sugestão seria The Expanse, que é uma série que eu gosto bastante, da Amazon Prime, mas eu vou colocar mais outras opções ali pra gente, e quem sabe a gente volta então a falar sobre séries daqui um tempinho aí. Eu preciso revisar aí as temporadas e começar a gravar e aí trazer aqui para vocês. Mas se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e bora continuar seguindo. Um grande abraço para todos vocês e obrigado por ter estado todo esse tempo acompanhando a série For All Mankind com a gente aqui. Considere seguir o nosso canal e também aproveitar o conteúdo da vida real sobre exploração espacial, sobre clima espacial e coisas afins. Um grande abraço para todos vocês e tchau!